tarde, igreja. Eu quero vos dizer acerca de duas visões, no qual o Senhor Jesus pôde me conceder, e eu quero compartilhar com cada um dos irmãos. Estive eu na cidade de Barreiras, e preguei na igreja pentecostal Casa de Oração. Dormi na casa do pastor Marcos, da pastora Fabiana. E na madrugada estava eu também acompanhado juntamente com a minha esposa, Brenda Menezes. Na madrugada Deus me visita e me dá uma visão. Essa visão estava andando na rua. Como vocês mesmos já me conhecem, muitos de vocês que vão assistir esse vídeo, vestido como crente, como servo de Deus. E eu escutei um barulho muito alto, como se fosse assim, um trovão no dia de chuva. E algo me chamou a atenção quando eu ouvi aquele barulho, olhei para o alto. Realmente nas ruas estava cheio de gente. E eu via um enxame como se fosse assim, muitas oropas, mas não eram abelhas, não era oropa. Eram seres grandíssimos, com armaduras cor de bronze, com resplendor que só pertencia a eles, uma asa que não tinha dimensão de eu vos contar o tamanho dessa asa. Alguns sobrevoando mais alto, outros sobrevoando mais baixos. Recanto, rabacanto, raxerecanto, rabassubicanto, rabaxo. Não era abelhas, era anjos. E eu começava a glorificar a Deus na rua, outros servos do Senhor, servos de Deus glorificando. Alguns não entendiam o que estava acontecendo. E eu falava, eu sabia Deus. Ricanto, rabacanto, raxericanto, rabassubicanto, rabaxo. E eu falava, eu sabia Deus, e glorificava a Deus. Estou até sentindo a presença dele aqui agora, e vos passar essa visão. Porque eu orei antes de vos passar essa visão aqui agora. Eu sempre peço permissão a Deus. Eram anjos. Jesus está voltando. Desperta, igreja. Eu preciso me despertar mais, eu confesso. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais, como eu buscava. Eu preciso ler mais Bíblia, como eu lia a Bíblia. E nessa visão eu acordei maravilhado, porque eu pulava na rua de alegria. Minha alma regozijava e eu tinha certeza que se o arrebatamento fosse naquele exato momento eu subiria. Glorificava a Deus e nenhum anjo desceu. E ali contei para minha esposa, contei para o pastor Marcos, para a pastora Fabiana. Eles confirmaram mesmo acerca do arrebatamento. Eu pude entender que os anjos já estão sobrevoando a face do céu neste ano de 2021. Eu tenho uma plena certeza que o arrebatamento vai acontecer. Glória a Deus. Vim eu para Luiz Eduardo juntamente com a minha esposa, depois de ter feito a obra do Senhor, no qual o Senhor havia nos designados a fazer. Preguei em alguns ministérios, entreguei o que Deus tinha mandado entregar. Chegando aqui, Luiz Eduardo, eu orei, como sempre. E na madrugada, Deus me deu outra visão acerca do arrebatamento. Deus me levou na cidade de Bom Jesus da Lapa, minha cidade natal, onde eu nasci. Me levou na igreja de um pastor muito conhecido dessa cidade, que é o pastor Elvânio, da igreja pentecostal renovada em Cristo. E nessa visão, Deus me levava dentro do templo no qual ele ainda está construindo. A igreja ainda não estava rebocada, um altar arredondado e muitos pastores em cima deste altar. Eu via um dos pastores tendo uma oportunidade que o pastor Elvânio havia concedido para ele. Eu também me vi em cima deste altar com o terno que eu tenho aqui, uma cor assim bege. E ali, no momento que esse pastor pegou o microfone, ele começou a expressar algo de Deus para a igreja. Não teve ninguém que viesse ficar parado dentro daquela igreja.
Alguns pastores começaram a sapatear, outros rodar, outros falar em línguas, outros em direção a outros passando profecias, revelações. Eu vi uma igreja com a presença do Deus vivo, uma presença constante, que nos dias de hoje nós temos procurado essa presença e muitas das vezes nós não temos achado. Era uma presença real de Deus dentro daquele ministério. Eu vi uma igreja avivada como a igreja de Atos 2. Abaixo do altar, muitos irmãos no mistério. Quando de repente, foi no abrir e no piscar de olhos, todos os que estavam tanto em cima do altar, como os que estavam embaixo do altar, desapareceram. Eu não me via mais dentro daquele culto, mas eu ouvia o Senhor. E eu falei: Deus, o que foi que aconteceu? Por que, meu Senhor? Um pastor teve a oportunidade. E o mais interessante, amada igreja, é que ele não esperou os 5 minutos dele acabar. Quando ele expressou algo de Deus, ele já passou o microfone para outro. E foi passando de um para o outro. E era Deus me falando: meu filho, o tempo já está findando. Eu tenho pressa. Não é tempo mais de andarmos brigando. Não é tempo mais de andarmos querendo ser visto. Não é tempo mais de buscar e colocar outras coisas como prioridade sobre a nossa vida. A glória de Deus não pode parar. A presença de Deus não pode parar. Deus quer uma obra constantemente, a todo momento. Deus está querendo que o povo dele não venha cessar de marchar na presença dele, não venha cessar de glorificar, de buscar os dons espirituais, de se preparar para o arrebatamento. E eu falar: Deus, porque o altar estava cheio e a tua igreja toda estava entrando no mistério cheio da tua presença, e agora todos desapareceram. E Deus falou bem assim: meu filho. Quando Deus falou meu filho, eu falei: Deus, eu só vejo cadeiras dentro da igreja. E Deus falou: meu filho, eu não chamei cadeiras. Eu não quero cadeiras dentro da minha igreja. Tem muitos que têm se estacionado na obra de Deus e Deus não quer ver ninguém parado. O arrebatamento vai acontecer. E eu não estou doido, eu não estou falando isso daqui da carne, porque eu sei as consequências de eu passar uma profecia sem Deus estar mandando. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que todo aquele que acrescentar ou diminuir um tio da palavra de Deus, ou falar algo que Deus não está mandando, ordenando, vai vir todas as pragas daquele livro sobre a vida da pessoa. E ali Deus fala: meu filho, eu não chamei cadeiras dentro da minha igreja. Deus não chamou ninguém para poder ficar sentado sem cadeira, ficar sentado em banco. Deus chamou pessoas para poder se prostrar, para poder glorificar, para poder dar continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu falava assim: Deus, o que está acontecendo? Uma voz muito suave, muito meiga. Era como se fosse uma voz dentro de outra voz. Tipo um eco, quando você grita numa serra ou num monte, que você vê falando assim em diversas vezes. Eu não sei a dimensão, que voz era aquela, mas era uma voz que me trazia paz, alegria. E me disse: filho, eis que o livro já está quase tudo preenchido. Aí eu fui ajuntar essas duas visões, porque foi em diferença de basicamente uma semana para outra semana. E essa visão foi da sexta para o sábado que Deus tinha me dado. E Deus pôde me confirmar quando eu juntei essas duas visões. Primeiro, na cidade de Barreira, Deus me mostrou os anjos sobrevoando a face do céu. Segundo, Deus me mostrou uma igreja santa, uma igreja avivada, uma igreja maculada. Deus mostrou uma igreja prudente, cheia do Espírito Santo, que acredita em revelação, em profecias, que acredita nos mistérios dele. Recanto rabahash, reque xarabá, recanto rash, recanto rabash. Deus mostrou a igreja que acredita que Ele pode sim avivar, que Ele pode fazer, que acredita no Espírito Santo, nos mistérios dele. Deus não vai chamar ninguém incrédulo para o reino do céu, porque Deus é Espírito. E o importante é que a gente venha o buscar,
venha se alegrar, venha o conhecer, o quanto ele é espírito e procura aqueles que adorem espírito em verdade. Se nós não for espirituais, nós não vamos subir para o reino do céu. Deus me mostrou um arrebatamento. Primeiro os anjos sobrevoando, depois uma igreja sendo arrebatada, e a confirmação entre as duas visões, eis que o livro já está quase todo preenchido. Igreja, se desperta, porque aquele estrondo como um trovão, eu creio, eu não duvido que foi uma trombeta. Estamos vivendo os últimos dias em cima dessa terra. Chegou pandemia no Brasil, matou milhares de pessoas. Pastores e pastores, missionários, obreiros de Deus. E muitas das vezes nós falamos, estão em pecado, morreu por causa disso, mas nós não colocamos a nossa mente naquilo que Deus havia nos mostrado, que haverá uma separação. Haverá uma colheita. Nós não nos perguntamos, Deus, é uma colheita que o Senhor está fazendo? Ele está falando que muitos não morrerão, serão arrebatados e transformados no abrir e no piscar de olhos. Mas tem muitos que irão morrer, porque Deus sabe aqueles que podem suportar até o fim e aqueles que podem se corromper em meio à caminhada. Nós estamos vivendo o último dia. Felizes é aqueles que não provarão a morte, mas que serão transformados. Mas não quer dizer que um pastor que morreu com essa doença não vai para o seio de Abraão ou para o reino do céu. Deus não quer dizer isso. Nós perdemos pessoas que realmente davam bom testemunho, que tinha a presença de Deus, o irmão Lázaro, Fabiano Anastácio, glória a Deus, e outros pastores. Mas isso não quer dizer que Deus não foi com eles. O que Deus está falando para mim e para você é que o arrebatamento vai acontecer nessa geração e é tempo de nós nos despertarmos. Glória a Deus. O livro, eu vou falar mais uma vez, o livro já está quase todo preenchido. Quando Deus fala livro, meu coração arde, porque Deus vai se referir ao livro da vida, do qual o meu nome e o teu nome vai estar escrito. E Deus também fala acerca do livro das obras. Nós temos que ver quais os frutos que nós temos dado na presença de Deus. Eu confesso para os irmãos que a partir de hoje, eu não ouvirei voz daqueles que vêm à minha direita, daqueles que vêm à minha esquerda, mas vou procurar a dirigir o meu coração, os meus ouvidos diretamente à voz de Deus, em buscar, em jejuar, em se consagrar, em me posicionar cada vez mais. Porque eu sei e eu não duvido que o arrebatamento vai acontecer. Eu tive uma profecia, e a palavra diz, não julgueis os profetas, mas analisais as profecias. E uma dessas profecias foi, você é o último Samuel dessa geração. Depois de você, Deus irá arrebatar a Rebeca. Glória a Deus. O que eu tenho que fazer é não duvidar dessa profecia, mas é passar as visões do qual Deus tem me ordenado para poder passar para vós. Porque se eu não passar as visões sobre o arrebatamento e muitos morrer por não ter ouvido essa revelação, o sangue de muitos serão cobrados sobre a minha cabeça. Como Deus diz em Ezequiel, Artalaia toca a trombeta. Glória a Deus. Ai de mim de não tocar a trombeta de Deus na terra. Ai de mim de não pregar o verdadeiro evangelho contra o pecado. Jesus está voltando, se converta. Se colocam na posição. Glória a Deus. Os anjos já estão sobrevoando a face do céu. A trombeta já está tocando, o livro já está quase todo preenchido. E Jesus vai pegar muitos que nem me mostrou nessa visão. Recanto, rabacanto, raxerecanto, rabax. Andando na rua. Aleluias. Todos vão ter que ouvir o soar da trombeta. Muitos vão ter que ver os milhares de milhares de bilhares de anjos sobrevoando a face do céu. Porque não foi somente eu que vi nessa visão. Quando o grande estrondo surgiu, muitos olharam para o alto juntamente comigo. Alguns glorificavam, mas outros ficavam sem entender.
É Deus forma acerca das prudentes e das loucas. As loucas não entendem. Quem é prudente se alegra com a revelação dessa. Glória a Deus, com a visão dessa que Deus me deu em sonhos. Eu garanto para os irmãos que não estou falando de mim mesmo, mas estou falando daquilo que meu Pai me concedeu para poder falar para vós. Eu não sou digno de nada. Eu sei que Deus já tem levantado vasos para poder pregar o Evangelho, para poder pregar a verdade, para poder profetizar. Tem homens e mulheres de Deus deixando os teus países para poder pregar o nosso país, o nosso Brasil, e muitos não têm dado ouvido. Já tem João Batista se levantando na terra, já tem profetas de Deus se levantando na terra, já tem mulheres se levantando na terra, anunciando esses últimos dias, e muitos não têm acreditado. Mas eu só vou deixar uma última palavra aqui, o último versículo. Despertai-vos, porque aí vem o noivo e sai ao teu encontro. Aleluia. Eu não vou passar daqui porque eu não quero estender esse vídeo, mas estou passando as visões do qual Deus me concedeu para poder passar para vós. E mais uma vez eu digo, o livro já está quase todo preenchido. Foi o que o Senhor me passou.